Quanta criança, hein? Que coisa mais linda ver essa criançada aqui. Parabéns, pais, vocês que vieram trouxeram as suas crianças. Se alguém trouxe a criança de alguém também, está de parabéns, né? As meninas vão lá atrás ministrar. Os meninos também, né? O Léo e o Thiago estão lá ajudando. As meninas e os meninos vão ministrar as crianças até 12 anos, de 11, e de 12 a 150 eu vou ministrar aqui, né? Muito bom que você veio. Nós fizemos uma proposta no final de semana passado de falarmos sobre vitória. Nós nos aproximamos da Páscoa. A Páscoa é a celebração da vitória. E até chegar no dia do culto de Páscoa, todo domingo nós vamos falar um pouquinho sobre vitória. Na semana passada nós buscamos orientação da palavra de Deus no Salmo 33, vocês lembram? E nós vimos lá, aprendemos o princípio da vitória. Como que a gente começa a vencer? E nós vimos que a vitória não está na nossa força, a vitória não está nos recursos que nós temos, a vitória está em Deus. E começa no coração. E hoje eu queria compartilhar com vocês que há, para mim e para você, vitória sobre o inimigo, vitória sobre o diabo, vitória sobre Satanás. Queria falar sobre isso com você. O pastor vai falar do diabo? Vou falar um pouquinho, vou falar mais de Jesus, tá? Mas vamos falar um pouquinho. Então abra sua Bíblia comigo lá em Efésios capítulo 6, para nós aprendermos na palavra de Deus sobre vitória. Vitória sobre o inimigo, vitória sobre o diabo. Há vitória para você sobre o diabo. Espero que você creia nisso. Efésios capítulo 6, eu quero ler com vocês a partir do versículo 10. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, eu leio a partir do versículo 10, que diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos, vestindo-vos com a verdade, vestindo-vos também da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Amém. Amém. Notaram que nós tivemos aqui na leitura desse texto, Paulo falando do diabo, Paulo falando dos dardos inflamados do maligno? Pois é, essa é uma realidade. O pastor Valdo estava conversando comigo essa semana a respeito disso, sobre esse tema, e lembrando que um pastor teólogo mais antigo sempre dizia que há dois equívocos quando se trata do diabo. Primeiro, não acreditar nele. Tem gente que não acredita no diabo.
tem gente que nega a existência do diabo. Um ser maligno, espiritual, que está nesse mundo, tem gente que não acredita no diabo. E eu queria falar para você que o diabo é uma pessoa real. Ele existe. E ele é mau. Ele é mau. E não interessa se você acredita ou não. Você é alvo da maldade dele. Você é alvo da maldade, do maligno, do diabo. Há uns dias atrás, a Paulinha está lá ministrando às crianças, compartilhou comigo que um jovem lá na UPA, onde ela trabalha, manifestou uma possessão demoníaca. E a cena foi triste, policiais, homens tentando conter o rapaz, ninguém conseguia conter o rapaz por causa da força que ele tinha. E as coisas que ele falava para atingir os funcionários, as enfermeiras, coisas malignas. A Paulinha chorou me contando isso, de como foi pesado, de como foi difícil presenciar e ouvir o maligno declarar coisas ruins a seu respeito. Pode ser que você não acredite na existência do diabo, mas eu queria dizer uma coisa para você. A Bíblia fala que o diabo é real. E não interessa se você acredita ou não, você é alvo da sua maldade. Esse é um primeiro equívoco. As pessoas não acreditarem no maligno, no diabo. O segundo equívoco é as pessoas darem muito poder para o diabo. Ou então, jogarem muita culpa nele. Né? Tem gente que joga muita culpa no diabo, tentando se eximir de alguma culpa. O diabo é culpado de muita coisa, mas não é culpado de tudo. E o diabo também não tem tanto poder assim como a gente imagina. É maligno, é sagaz, investe contra a nossa vida, mas o seu poder é limitado. O seu poder é limitado. Então tem gente que dá muito crédito para o diabo. E o diabo não é tão poderoso assim como alguns pensam. Contudo, meus irmãos, eu queria dizer duas coisas. O inimigo já foi derrotado. Você crê nisso? Em Jesus, o inimigo já foi derrotado. Se a sua vida está em Jesus, você tem uma segurança de que o inimigo foi derrotado. Isso é uma vitória maravilhosa que Jesus conquistou para nós. Mas a segunda coisa que eu queria dizer é que nós não podemos subestimar o inimigo. Ele foi derrotado, mas ele continua na ativa. Ele ainda não foi exterminado. Há uma promessa para o extermínio do mal, para o extermínio do diabo, no futuro, quando Jesus voltar, quando Jesus julgar todas as coisas e implantar definitivamente o seu reino de uma vez por todas, o inimigo será derrotado definitivamente, não mais existirá, não mais atordoará os filhos de Deus. Mas enquanto isso, nós não podemos subestimá-lo, nem superestimá-lo, porque ele continua na ativa. Foi derrotado, cremos nisso, é uma vitória que nós precisamos crer, trazer para a nossa vida, mas não podemos subestimá-lo, porque ele investe contra nós. Por isso esse texto é importante, por isso a orientação da palavra de Deus é importante, para a gente saber o que fazer, como disse o apóstolo Paulo, o que fazer no dia mau. Como reagir quando o diabo vier contra a minha família? Quando o diabo vier contra a minha pessoa, o meu trabalho, as minhas finanças? O que eu vou fazer? Como eu vou agir? Aonde eu busco refúgio? Força? A palavra de Deus traz essa orientação. E eu queria compartilhar isso com vocês. Que vocês levem no coração a vitória sobre o diabo, a vitória sobre o inimigo. Então vamos ao texto. Primeira coisa que eu queria mostrar
que o texto revela para nós está ali no versículo 11. E começa dizendo assim, ó, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Esse texto, ou nesse texto, o apóstolo Paulo está nos dizendo que o inimigo arquiteta o mal, ele planeja o mal, ele monta uma armadilha, uma cilada, para que a gente caia. Ele é astuto, ele é sagaz. Por isso ele ronda, diz o apóstolo Pedro lá em 1 Pedro capítulo 5, que ele ronda como um leão que ruge com fome, querendo devorar o seu inimigo. Ele está de olho. E se ele puder, ele vai colocar uma cilada no meu caminho, no seu caminho. Ele quer que a gente caia, que a gente tropece, ele quer que a gente desanime, que a gente desacredite. Ele quer que a gente perca a esperança. O inimigo está arquitetando o mal. Paulo está dizendo isso. Abram os olhos. Abram os olhos. Fiquem atentos. Então essa é a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês. O inimigo sempre está tramando contra nós. Ele quer o nosso mal. Segunda coisa, versículo 12, dá uma olhadinha aí. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Paulo está dizendo assim para nós, olha, se tem uma luta que nós precisamos travar, ela é espiritual e não carnal. Se tem um inimigo que nós precisamos combater com unhas e dentes, com todas as nossas forças, é o diabo. E não as pessoas. Não é carne e sangue que a gente tem que combater. E você sabe que eu parei para pensar? Que a maioria dos seres humanos hoje luta, briga contra pessoas e não contra o inimigo, e não contra o nosso inimigo maior, que a gente precisa sim lutar, que a gente precisa sim gastar energia. Tem tanta gente hoje brigando com outras pessoas, talvez até como um instrumento nas mãos do inimigo. Meus irmãos, pessoas são alvo do evangelho. A nossa luta é contra essa força espiritual que tenta nos tirar das mãos de Deus, que tenta nos levar para o caminho mau. E eu pergunto, contra quem nós estamos lutando? Contra pessoas ou contra o inimigo? Tem reparado nos nossos dias uma guerra política com pessoas atingindo pessoas, maltratando pessoas. Essa não é a nossa luta, não. Pessoas são alvo do evangelho, não alvo da nossa luta. A nossa luta é contra o inimigo. A nossa luta é espiritual. E às vezes a gente dá pouca importância para a espiritualidade. E eu queria chamar a sua atenção para isso. Como é importante desenvolver a espiritualidade, crescer na comunhão com Deus, porque essa é a maior batalha que nós vamos travar no dia a dia. Porque o inimigo vem com tudo. Essa é a segunda coisa que eu queria destacar para nós. A nossa luta, ela é contra o inimigo, contra o diabo. A nossa luta ela é mais espiritual do que carnal. Claro, tem muita gente propagando ideias ruins, talvez até como um instrumento nas mãos do inimigo. Vamos combater essas ideias, se não for de acordo com a vontade de Deus, mas não as pessoas. As pessoas são alvo do evangelho. As pessoas são alvo do amor de Deus. A nossa luta, de fato, ela é contra essas forças espirituais que querem nos tirar das mãos de Deus.
Mas, agora vem a notícia boa do texto. Primeiro vem essa parte assim um pouquinho mais carregada, né? É uma realidade, a gente precisa ter consciência, mas é um pouquinho mais carregada. Agora vem a parte boa do texto. Como é que a gente lida com isso? Se o diabo está tramando contra nós e a nossa luta é contra ele, como é que a gente vai reagir? Como que a gente vai combater? Pois o texto fala disso. Versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Meus irmãos, só em Deus nós conseguimos vencer o inimigo. Só em Deus. Sem Deus, nós vacilamos. Sem Deus, nós perdemos. Se a nossa luta é espiritual, nós precisamos então de recurso espiritual. E em Deus é que nós encontramos o recurso espiritual para travar essa luta, para vencer essa batalha, para a gente passar por cima das ciladas do inimigo, sem cair. Só em Deus, só no poder de Deus, só na força do poder de Deus é que nós vamos vencer o inimigo. Essa é a terceira verdade que eu queria compartilhar com você. Se o inimigo está tentando a tua vida, está atrapalhando a tua vida, e se por um acaso você está cedendo à tentação do inimigo, pode ser que esteja faltando comunhão com Deus, vida com Deus. Vida com Deus, porque é só nele que a gente vai vencer. Só nele que a gente vai travar essa luta espiritual e sair vitorioso. Por isso a orientação de Paulo é essa: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí o que vai acontecer com a gente? Se a gente buscar em Deus essa força, esse poder. Agora vamos lá para o versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Espera aí. Deus tem poder, Deus pode vencer o inimigo. Nós vamos até ele. O que ele vai fazer? Blindar a nossa vida. Vai nos revestir. Vai nos blindar contra a astúcia do inimigo, contra as investidas do inimigo. E esse versículo ele tem uma continuação. Ali no versículo 13, Paulo continua: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Aqui está o caminho da vitória contra o inimigo, meus irmãos. Está em Deus. Mais uma vez nós chegamos nessa conclusão, igual a semana passada. A vitória está em Deus. Ele tem o poder, ele tem a força, ele tem a fórmula para a gente vencer o inimigo nas regiões celestes, essas forças espirituais. Então ele vai blindar a nossa vida. E Paulo traz aqui o famoso texto da armadura de Deus, que é um texto maravilhoso. E eu queria reler ele com vocês, essa blindagem completa que a gente só encontra em Deus. Não tem para comprar no supermercado. Não tem. Só em Deus. E ele diz no versículo 14, para a gente estar firmes, cingindo-vos com a verdade. Vamos pegar essa primeira característica da armadura de Deus, a verdade. Alguns domingos atrás nós tivemos aqui a presença da Isolina, e ela falou uma coisa que eu já tinha falado aqui outras vezes, que na Bíblia a verdade é uma pessoa. Você sabia disso? Na Bíblia a verdade é uma pessoa, assim como a mentira. A mentira é uma pessoa. Quando a gente fala de verdade e mentira na Bíblia, nós não falamos de teorias, de ideias, nós falamos de pessoas. A verdade é Jesus, a mentira é o diabo. Cingi-vos de toda a verdade. A gente precisa de quem? Jesus. Jesus é a verdade. Jesus mesmo declarou isso. João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
senão por mim. Jesus é a verdade, meus irmãos. O inimigo é a mentira. Nós só vencemos o inimigo trazendo Jesus, trazendo a verdade para a nossa vida, nos revestindo da verdade. Outra característica da armadura, vestindo-vos da couraça da justiça. Como que Deus demonstrou a sua justiça ao mundo? Foi na pessoa de Jesus. Quem é a justiça? É Jesus. A gente encontra a justiça em Jesus. Busca Jesus, você vai ter a verdade. Busca Jesus, você vai ter a justiça. Você vai se revestir da justiça de Deus. Qual outra característica dessa armadura? Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz. O que é o Evangelho, meus irmãos? O Evangelho é a história sobre uma pessoa. Quem? Jesus. Busca Jesus, você vai ter a verdade. Busca Jesus, você vai ter a justiça. Busca Jesus, você vai ter o poder do Evangelho, que é capaz de salvar o ser humano. É Jesus. Outra característica dessa armadura, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados no maligno. A mensagem do Evangelho é a mensagem sobre Jesus e nos convida à fé em Jesus. A fé em Jesus também. Chame Jesus para a tua vida e você vai ter a verdade, você vai ter a justiça, você vai ter o Evangelho, o poder do Evangelho, você vai ter a fé. Outra característica dessa armadura, embraçando sempre, versículo 17, tomai também o capacete da salvação. Quem nos traz salvação, meus irmãos? Jesus. Já estão pegando aí, ó, o esquema do texto, né? Jesus é a salvação. Por ele nós temos salvação. Chame Jesus para a sua vida. E você vai trazer a armadura de Deus para a sua vida. Chame Jesus para a sua vida, você vai ter a verdade, a justiça, o Evangelho da paz, a fé, você vai ter a salvação. E também fala no versículo 17, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Há um tempo atrás, um pastor conhecido no Brasil surpreendeu todo mundo dizendo uma heresia. Ele falou uma bobagem. Falou que a Bíblia precisa ser atualizada. E deu um bafafá, chamou atenção. Inclusive eu tenho livros desse pastor. E é claro que o mundo evangélico criticou essa fala. Ele tentou se explicar de novo, mais umas 200 vezes, tentando falar o que ele quis dizer, mas no fim das contas ele voltou lá no que ele disse, né? E ele foi expulso da Convenção Batista. Continua pastoreando, sustentou o que disse. Mas, meus irmãos, vocês sabem o que faz a palavra de Deus ser palavra de Deus? O que faz a autoridade da palavra de Deus sobre a nossa vida? É porque ela aponta para alguém, que é Jesus. A autoridade da palavra de Deus está em Jesus. Por isso ela não precisa ser atualizada, não. Porque ela ainda é viva, ela ainda é eficaz, ainda fala ao nosso coração. E ela faz parte da armadura de Deus para a nossa vida. Chame Jesus para fazer parte da sua vida e você vai ter a verdade, a justiça, a fé, a salvação. Você vai se revestir com a palavra de Deus, você vai se revestir com a armadura de Deus. E por último, nós temos aí a oração e a súplica. Nós só podemos orar porque Jesus conquistou isso para nós na cruz. Meus irmãos, a armadura de Deus é Jesus. É a comunhão com Jesus, onde a gente vai se revestir de todos esses atributos e a gente vai conseguir vencer o inimigo. Chame Jesus para a tua vida e você vai estar preparado para enfrentar o inimigo.
Tire Jesus da sua vida, você vai ser mais uma vítima do inimigo. E notem que a armadura de Deus ela é completa, né? É o pé, é o braço, é o capacete, é o escudo, é a roupagem, cingivos, vestivos. Como é que está a tua vida com Deus? Eu creio. Não, eu creio. Eu creio sim. Creio que Deus existe. Né? Mas e a salvação? Mas que salvação? Tem que ter salvação, gente. Pensa num soldado, se ele colocar só o capacete. O que acontece? Ele ficou vulnerável. Ele protegeu a cabeça, não protegeu o restante do corpo. Pensa se ele carregar um escudo sem capacete, sem couraça. Para a gente vencer o inimigo, nós precisamos de tudo isso. Precisamos conhecer a verdade de Deus, a justiça de Deus, a salvação de Deus, o evangelho de Deus. Precisamos cultivar a fé em Deus, desenvolver a oração, que é a conversa com Deus. Tudo por intermédio de Jesus. Não coloque metade da armadura, nem um terço da armadura. Cultive toda a vida com Deus. Chame Jesus para fazer parte da tua vida, para você conhecer tudo sobre Ele, para você receber tudo que Ele tem para te dar. Não leve a sua vida com Deus meia boca, mais ou menos superficial. Não faça isso. Senão você vai estar assim um pouquinho revestido, mas você vai estar vulnerável. O que acontece se a gente andar sem capacete? O inimigo vai mirar onde? Na testa. Cuidado. Cuidado. E eu queria chamar a atenção para isso, meus irmãos, porque as maiores vítimas do inimigo são aquelas pessoas que abrem brechas. Abrem brechas. E todos os dias nós somos tentados a abrir uma brecha, a deixar ali um vãozinho para o inimigo espiar, talvez até entrar. Sabe aquela brecha do vício? É aquele vício que a gente talvez não consiga vencer, e a gente sustente em oculto, ninguém mais sabe, só a gente e Deus. Uma grande brecha. Fecha essa brecha. Sabe aquela brecha do adultério? Que a gente começa a flertar com essa condição? Uma grande brecha. E o inimigo precisa, de uma brechinha para ele enviar ali o dardo inflamado, como Paulo diz aqui. Sabe aquela brecha da corrupção, de uma situação que a gente tem a oportunidade de ganhar um pouquinho mais, talvez passando a perna em alguém? Sabe essa brecha que ninguém mais vai ficar sabendo, mas o inimigo sabe, e Deus também? Fecha essa brecha. Sabe aquela vontade doida que a gente tem de sonegar o imposto? E o inimigo está vendo, e ele está lá pulando de alegria, porque você quer sonegar o imposto, mas Deus está vendo também. Fecha essa brecha. Não deixe brechas para o inimigo. Revista a sua vida com toda a armadura de Deus. Ela está à tua disposição. Paulo está dizendo que a armadura de Deus está à disposição. Ele tem poder para vencer o inimigo. No poder de Deus nós seremos vitoriosos. Então vamos nos revestir, vamos nos preparar. Caso contrário, nós estaremos vulneráveis. Vulneráveis. E é tão ruim, né? Você já se sentiu vulnerável? A gente se sente, às vezes, emocionalmente vulnerável, não é? A gente se sente emocionalmente vulnerável. Né? As mulheres que têm aí
a emoção mais à flor da pele, geralmente são mais vulneráveis emocionalmente. Se o homem não tomar cuidado, dança, né? Fala uma coisa errada na hora que não devia, do jeito que não devia, no dia que não devia. Não é bom estar vulnerável. Paulo está dizendo isso para nós. Não vivam vulneráveis, porque o inimigo quer atingir, quer derrubar. E Jesus já nos falou, meus irmãos, que o ladrão vem para quê? Para roubar, matar e destruir. O inimigo não está para brincadeira. O inimigo não está para brincadeira. Nós não podemos flertar com o inimigo. Feche as brechas da tua vida. Se tem alguma brecha aberta hoje, feche, em nome de Jesus. Supere isso. Se revista da armadura de Deus, saia daqui preparado, preparada para enfrentar o inimigo amanhã, se for preciso. Se ele não vier, é porque ele olhou e falou: opa, a armadura veio completa hoje. Não, vou para outro. Esse é o passo. Esse é o passo. Aqui a luta vai ser difícil. Se revista da armadura de Deus, meu irmão e irmã. Sem Deus nós estamos vulneráveis. Sem Deus a nossa vida é um parque de diversão para o inimigo. E ele vai brincar. Vai brincar com a gente. Nós não podemos nos descuidar, meus irmãos. Creiamos que o inimigo já foi derrotado em nome de Jesus. Mas ele continua na ativa. E se a gente não cuidar, a gente fica vulnerável. Cuidado. Cuide da sua vida, cuide da sua espiritualidade. A armadura de Deus é Jesus. Busque Jesus. Clame a Jesus. Supere as suas fraquezas, as suas limitações. Se revista da armadura de Deus. Conquiste a vitória sobre o inimigo. Amém? Quero orar com você sobre isso que a palavra de Deus nos mostrou aqui nesse texto. Não é fácil falar do inimigo, a gente evita às vezes, né? É assunto difícil, como eu disse aqui, carregado, mas é uma realidade, meus irmãos. E eu queria que você saísse daqui sem dúvida de que o inimigo está por aí, mas sem temer o inimigo. E que você, meu irmão, minha irmã, saísse daqui ousado, preparado para enfrentar as ciladas do inimigo. Então feche os teus olhos, vamos refletir um pouquinho sobre isso. Pode ser que você tenha sido vítima do inimigo essa semana. Pode ser que ele tenha tentado te atingir em alguma área específica. Se você foi vitorioso ou vitoriosa, aleluia. Mas se você teme, se você tem algum receio, está precisando fortalecer a tua vida, está precisando se preparar melhor contra as investidas do inimigo, então essa mensagem foi para você. Para você lembrar que o inimigo, o diabo, está tramando contra nós. Armas ciladas, envia suas setas inflamadas. E a nossa maior luta é espiritual. Então nós precisamos nos preparar. E só é possível vencer em Deus. Você está revestida da armadura de Deus, meu irmão, minha irmã? Você se sente blindado pelo Senhor? Conhece a verdade de Deus? Conhece a justiça, o evangelho da paz? Tem fé, crê na salvação, busca orientação da palavra, busca vida de oração? Isso vai blindar você contra as investidas do inimigo. Então, se está faltando alguma coisa na tua vida, se está faltando a verdade, se está faltando o evangelho, mais fé, mais oração, mais conhecimento da palavra de Deus, converse com Deus sobre isso agora. Peça a Ele que revista a sua vida da sua armadura.
Senhor, nós somos fracos, nós somos falhos, Pai. E mesmo assim, o Senhor nos ama, Pai. O Senhor nos chama para perto de Ti. E só em Ti nós temos segurança, Pai. Só em Ti nós nos sentimos de fato completos e seguros, Deus. E em nome de Jesus, nós não queremos experimentar derrota contra o inimigo, Pai. Queremos vencer o diabo, suas artimanhas, seu exército maligno. Nós queremos vencer, Pai. Queremos passar por cima das ciladas, queremos desviar das setas, Pai. Mas nós reconhecemos que não conseguimos fazer isso sozinhos. Precisamos do Senhor, Pai. Precisamos da Tua armadura, precisamos do Teu poder. E nós sabemos que tudo isso está em Jesus, Pai. Por isso clamamos mais de Ti sobre a nossa vida, mais do Teu Filho sobre nós, Pai. Mais da Tua verdade, da Tua justiça, mais fé, mais confiança na Tua salvação, mais orientação da Tua palavra, Pai. Mais oração e súplica. Nós precisamos, Senhor Deus, da Tua armadura. Revista cada irmão e cada irmã aqui em nome de Jesus, Pai, com a Tua armadura, para que possam vencer as ciladas do inimigo, para que possam superar, Pai, além das dificuldades do dia a dia, também as dificuldades que o inimigo coloca sobre nós, Pai. Que o Senhor faça com que cada irmão, cada irmã saia daqui já vitorioso, vitoriosa, Pai. Crendo no Teu auxílio, crendo, Senhor Deus, que no Teu poder nós podemos vencer o inimigo. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos resistir, queremos lutar em Teu nome, em nome da Tua obra, em nome daquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Nós não queremos ver as trevas prosperarem. Queremos ser instrumentos de luz, para que a luz prospere sobre as trevas, Pai. Para que a obra do inimigo caia e a Tua obra prospere em nome de Jesus, Pai. Usa as nossas vidas para isso, Pai. Trabalha na nossa vida, Senhor Deus. Livra-nos do mal. Em nome de Jesus.